I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. O termo Kung Fu se popularizou no final dos anos 60 pela repercussão dos filmes de artes marciais estrelados por atores como Bruce Lee e Jack Chan, além dos seriados na televisão. O Kung Fu tem o objetivo de trabalhar não apenas o corpo, mas também o desenvolvimento pessoal, criando disciplina, persistência e respeito aos limites dos indivíduos. Ele estrutura o corpo e a mente, fazendo com que as pessoas aprendam a serem derrotadas e poderem encarar novos obstáculos sem desistir ou desanimar. Existem diversas lendas sobre a verdadeira origem desse estilo, mas a mais conhecida narra a história de um monge chinês chamado Tamu, que subiu uma montanha e começou a observar o movimento dos animais, as posições que lutavam e também como se defendiam. A partir dessa observação surgiu o Kung Fu, que para os orientais é considerado uma arte e não uma luta. A tradução literal da palavra Kung Fu em mandarim para o português é trabalhar duro ou tempo e habilidade, sendo que para os chineses essa expressão também é usada para referir-se a algo que foi adquirido com muito esforço e competência na luta corporal. Originalmente chamado de Wushu, que significa arte da guerra em mandarim, o Kung Fu tem origem na necessidade dos chineses, há muito tempo de lutarem contra os animais ferozes e inimigos. Esse estilo de luta supostamente foi criado há aproximadamente 4.000 anos. E de acordo com o site especialista Lutas Artes Marciais, eles foram adaptados ao homem e ao seu estilo de lutar. Daí o motivo de existirem vários estilos de Kung Fu com nome de animais, como macaco, garça, louva-a-Deus, tigre, leopardo, entre outros. Outra característica forte a Kung Fu desenvolvida ao longo da sua história é o controle sobre a respiração, uma premissa muito utilizada em todas as técnicas orientais. Ao longo desses processos, o Kung Fu foi desenvolvendo algumas de suas maiores características, que é a imitação dos movimentos e comportamentos dos animais. E não existe uma data certa para dizer quando o Kung Fu surgiu na China, mas como eu disse anteriormente, data-se 4.000 anos atrás ela tenha nascido. Contudo, sabe-se que nos seus primeiros anos de vida, essa arte marcial era bastante utilizada nas guerras internas chinesas. O Kung Fu é inspirado nos movimentos dos animais e dividido em estilos de acordo com determinados bichos. Por exemplo, o Toy Lei Foot é baseado em movimentos de 5 animais: o tigre, a pantera, a garça, a serpente e o dragão. Já o estilo de Kung Fu chamado de Tun Long traz consigo os movimentos de um inseto chamado louva-a-Deus. O Kung Fu pode ser visto como um poderoso método de autodefesa. Contudo, seu maior mérito está na sua filosofia e nos benefícios que proporciona algumas de suas características. O primeiro deles, e mais citado, é o aumento da concentração. O praticante de Kung Fu aprende a controlar sua respiração e pensamentos para atuar como um todo durante a luta. Prestar atenção nos movimentos e próximos passos do combate faz toda a diferença no Kung Fu. Na verdade, as técnicas do Kung Fu se concentram na defesa e não no ataque. A sua prática é um ato de fé e de resistência que permite aperfeiçoar o corpo, a moral, o caráter e a disciplina mental. O corpo do indivíduo não pode agir sem interferência da mente e essa deve ser orientada a acalmar o espírito. Esta é a essência do Kung Fu, pois une a mente, o corpo e o espírito. Uma das principais filosofias que envolve o Kung Fu e que tem tudo a ver com a cultura chinesa é a busca pela harmonia entre as coisas. Utilizam o símbolo Yin e Yang para representar essa arte marcial. É a busca pelo equilíbrio perfeito que faz com que atletas trabalhem não só o corpo, mas também a mente. Se você já viu algum vídeo na internet que mostra um lutador de Kung Fu partindo o tijolo no meio com um golpe certeiro, saiba que isso pouco tem a ver com a força, mas sim com canalizar a energia na mente
dar-lhe poder e concentrar sua energia em uma única função. Por isso é possível partir um objeto duro. Sem essa filosofia do Kung Fu, isso não seria possível. Assim temos a filosofia do Kung Fu. Ao mesmo tempo que temos a evolução dos exércitos e técnicas militares, encontramos o crescimento de um movimento cultural. Na era das primeiras dinastias chinesas, há um surgimento de filósofos e correntes de pensamentos que foram tão influentes na sociedade que as artes marciais não poderiam deixar de ser afetadas. Confúcio e Chuang-Tzu, por exemplo, são pensadores que questionaram sobre ser uma pessoa melhor e mais feliz. Como as artes marciais se preocupam também com a criação do caráter, esses autores se tornaram referência também nesse meio. Assim encontramos uma gama de conceitos e ideias que fundamentam os métodos e práticas das artes marciais. Como dito anteriormente, o Kung Fu tem a sua filosofia e foi justamente sobre essas correntes filosóficas que eu vim abordar hoje. De início, podemos citar o confucionismo, que foi criado pelo Confúcio. Na sua filosofia, ele vai dizer que a educação é a chave para tornar a sociedade mais justa e a vida mais ordenada. Para ele, todos nós podemos aprender e melhorar o nosso ser para que possamos conseguir um estágio elevado, possamos ser pessoas elevadas, o chamado Junzi. Os Junzi teriam condições de agir pelo bem da humanidade como um todo. Contudo, para se tornar alguém elevado, seria preciso incorporar um espírito ritual, o chamado Li. Outra corrente filosófica bastante conhecida que tem uma influência muito grande na cultura chinesa é o taoísmo, embora ela não tenha sua origem certa. Por quê? Alguns historiadores dizem que o fundador da corrente filosófica foi o chamado Lao Tzu. Já outros dizem que o primeiro pensador foi o Zhuangzi, porque os seus temas que abordados nos seus textos eram próximos às discussões da época de Confúcio e de Mêncio. Nessa corrente encontra-se uma crítica muito grande à racionalidade e à linguagem, porque para os taoístas o verdadeiro caminho, que é chamado o Tao, seria inatingível por meio da lógica e da argumentação. Então, para encontrar esse caminho certo, deve-se parar e escutar a própria natureza. No caso, deveria encontrar o fluxo natural das coisas para que ocorresse a ação sem fazer esforço. No caso, essa ação espontânea, que não passa pelo intelecto, ela estaria totalmente em conformidade com o caminho certo e seria o exemplo próximo da maestria. Por último, e nem por isso menos importante, há uma religião que também é uma corrente filosófica, o chamado budismo. Essa prática budista ela tem como base a meditação. No caso, qualquer um pode usufruir os seus ensinamentos. Só é necessário sentar e concentrar. Toda a ideia de visão religiosa e metafísica abordada nesse mundo budista se baseia na história de um príncipe, que é o chamado Siddhartha Gautama, que ele é da Índia. No caso, ele viveu 29 anos sem conhecer a miséria e o sofrimento, porque assim, ele era um príncipe, então ele vivia no bem bom. Porém, quando ele descobriu as condições que os plebeus viviam, ele começou a ter uma vida simples e isolada. Então, depois de anos de reflexão, ele atingiu a iluminação e se tornou um Buda aos 35 anos de idade. Então, Buda pode ser entendido como um título ou até mesmo um estado de consciência, daquele que despertou da ignorância e vê através das ilusões. Essa história se repercutiu em toda a Índia e gerou uma onda de monges viajantes, que buscavam levar as orientações de Buda para todos os cantos do mundo. Então, assim, tiveram alguns monges na China que criaram templos para aprender as 4 nobres verdades e também para conhecer o nobre caminho octuplo. Um desses locais bastante conhecidos é o Templo Shaolin, um local de extrema importância para o Kung Fu. Sempre que se fala em Kung Fu, é impossível não relacioná-la ao Bruce Lee, ao menos aqui no Ocidente. É que o atleta e ator norte-americano foi o grande responsável pela divulgação dessa arte marcial chinesa no mundo inteiro. Bruce Lee alcançou o auge da fama com os filmes Hong Kong e Hollywood.
As produções Operação Dragão e A Fúria do Dragão vieram em seguida para coroar Lee como um verdadeiro representante dessa arte marcial. Uma de suas marcas registradas era a forma de como ele chamava o Kung Fu. Para Bruce Lee, a palavra era Gung Fu. Isso se explicava pois com o G, a palavra fazia menção ao idioma cantonês e a palavra, quando escrita com K, valia-se do mandarim. Águia. Baseado no movimento das águias, esse estilo procura fortalecer os dedos e seus praticantes são especialistas em torções. Bêbado. Esse é um dos estilos mais famosos e exige de seus praticantes muita flexibilidade e agilidade. Os praticantes posicionam suas mãos como se estivessem segurando um copo. Dragão. Nesse estilo, os movimentos são longos e contínuos e os praticantes costumam atacar com o cotovelo, joelho e tornozelo. Garça branca. Estilo de movimentos ágeis que combinam chutes e torções. Leopardo. Os praticantes deste estilo utilizam o punho para atacar pontos vitais do adversário, como se o punho fosse um machado. Louva-a-Deus. Pode ser dividido em louva-a-Deus do Norte e louva-a-Deus do Sul. No estilo louva-a-Deus do Norte, os praticantes movimentam os pés de maneira complexa e são muito velozes. Já no estilo louva-a-Deus do Sul, os praticantes atacam com os braços e o combate é realizado a uma distância bem curta. Macaco. Nesse estilo, os praticantes desenvolvem principalmente força nas pernas para saltar de forma agressiva. Shaolin Khan. As técnicas desse estilo foram desenvolvidas pelos monges do tradicional templo Shaolin.